Bom, galera, a primeira coisa desse segundo vídeo que a gente vai falar sobre migração é diferenciar as palavras, tá? Migração, ela é a junção, ela é a soma, tá? Da imigração com I e da emigração com E, tá? O que isso quer dizer? A imigração com I, início da palavra I, quer dizer entrada num país. O cara tá entrando, tá chegando num país, tá? Seja ele qual for. Emigração, o cara tá saindo desse país, de um outro país, tá? Ou do mesmo país, não tem problema, tá? Então vamos supor, vamos criar um exemplo. O cara tá saindo do Brasil, tá indo pra Jamaica. O cara tá emigrando do Brasil e tá imigrando na Jamaica. Eles vão ter os motivos dele, tá? Só que dá muito trabalho a gente falar as duas palavras na mesma frase, né? Então, quando a gente fala desse cara, a gente chama ele de migrante, porque ele está fazendo os dois processos ao mesmo tempo. Alex, tem como fazer um processo sem o outro separadamente? Claro que não. Você não tem como morar num país e não morar no outro, tá? Mesmo que você more, vou morar 15 dias lá e 15 dias cá, você está fazendo um processo de imigração, tá? Então, não tem como você fazer um sem fazer o outro. Alguns casos que dá pra gente debater aqui nesse vídeo, que eu não vou me alongar muito não, mas que são casos que aconteceram agora há pouco tempo, tá? É o caso dos africanos lá no continente europeu, que pegavam um barquinho que cabia 30 pessoas, eles botavam 200 e cobravam por isso, né? Quem tinha esses barcos cobravam por isso. Então teve uma onda de imigração africana fugindo da guerra civil, fugindo dos problemas africanos em busca de uma oportunidade na Europa, que era o continente referência econômica mais próximo, pelo mar. A gente vai ter o caso dos haitianos, né? Em 2015, eu acho, 2014, 2015, vindo para o Brasil, também fugindo de problemas lá de terremoto, tsunami, essa parada toda, tá? Era um país que já era problemático e ficou mais problemático ainda para a população por causa desse desastre natural. Mas atualmente a gente vai ter uma outra onda migratória importante, digo importante pela quantidade de imigrantes, né? Da Venezuela para o Brasil, né? Tanto que se criou uma parada, uma frase ridícula, né? Vai para Venezuela. Não é assim. A gente tem que... eu acho que, humanamente, não digo nem como professor, eu digo como ser humano, respeitar o migrante. Mas eu não gosto de imigrante. Isso é um problema seu, tá? Isso é um problema seu. Mas o respeito ao ser humano, independente de onde ele venha, tá? Tem que ter, tem que haver. Até porque o Brasil é resultado de imigração durante 521 anos. Então não é um país que se criou ali, nossa população, parará, sei o quê. Não. O país foi enchendo, claro, teve a sua taxa de natalidade, fecundidade acontecendo, mas a base do Brasil aconteceu, o Brasil só aconteceu do jeito que é hoje, por causa da migração. Se não fosse a migração, seríamos todos indígenas. Isso seria um problema? Não. Mas teríamos uma outra formação de povo e de nação. Então não adianta você querer ir para a rede social e desrespeitar o venezuelano, falar que tá lá na praça, sei o quê, mendigo, sei o quê, porque você não sabe a história do cara. Como eu falei para vocês,
A gente critica o venezuelano, mas gosta do cara do Big Brother. Que estão fugindo de situações muito parecidas. O cara da Síria lá do Big Brother, Kaysar, lembrei o nome dele, ele foge da guerra civil, e o venezuelano ele foge da fome, ele foge da crise econômica gravíssima, política gravíssima. Eu não vou dizer aqui que o Maduro tá certo, tá errado, isso e aquilo, eu não vou entrar em caso. Eu não vou analisar a política venezuelana e nem a política síria. Eu tô falando do refugiado, tô falando do cara que tá saindo fora. O cara só sai fora quando ele vê uma oportunidade melhor ou quando ele não vê uma perspectiva boa onde ele tá, ou os dois. Ou os dois, tá? Então, assim, o migrante, ele é desrespeitado no mundo inteiro. Só que todo mundo já foi imigrante. Todo mundo já saiu fora. Em algum momento. O europeu já saiu fora do continente dele quando teve crise, as pestes, né? As crises econômicas de guerra. E hoje tira a onda que não aceita o imigrante africano. Né? Os Estados Unidos, o último governo, né, do Trump lá, falou que ia fazer um muro. Já tem uma cerca em certas partes. Não, nós vamos fazer um muro que vai pagar o México. Só que se danou porque o Congresso não aprovou isso. Senão ia fazer. É uma política antissemita, é uma política anti-imigração. Não estou falando que tem que arrombar as portas e aceitar todo mundo. Não digo isso. Quer estabelecer critério? Estabeleça, faça igual o Canadá. Até algum tempo atrás, né? Que fazia lá a prova do cara de proficiência linguística, comprovação de emprego, comprovação de residência. Tudo bem. Tudo é um modo de fazer. Agora, o que não dá é para fazer igual o europeu está fazendo, que fez agora há pouco tempo, há uns 2 anos, que ainda tem gente lá acontecendo isso, né? De pegar esses africanos e botar em tendas. E botar o cara para dormir no chão. Só que dormir no chão não é a mesma coisa que dormir no chão no Brasil. Que tu vai pegar um calor de 40 graus que tu dorme com um ventiladorzinho. Você vai botar o cara para deitar no chão no inverno de menos 40, menos 30, menos 20. Aí o cara morre. Aí você matou o cara. Sacou? Então não quer, bota no navio. Pega lá. Bota 4 navios por dia saindo. Devolve. Você é de onde, querido? Tchau. Tudo bem, eu aceito. Até aceitaria, né, com uma certa condição. Só que todo mundo já foi imigrante, filho. Todo mundo já saiu fora. Todo mundo já meteu o pé algum dia. Então não faz sentido, tá? Em lugar nenhum do mundo, ainda mais no Brasil, a gente ter preconceito contra o migrante. Isso tem um nome. O preconceito contra o migrante chama-se xenofobia. Sabe? E o que causa conflito. O que causa conflito? Já houve mortes venezuelanos, já houve briga de foice no meio da praça, lá em Pacaraima, lá no norte do Brasil. Briga de foice, de volta pro seu país, sei o quê. Não adiantou, os caras estão aí. Porque, graças a Deus, tem muito mais gente ajudando do que batendo nos caras. Tudo que os caras não precisam nesse momento, eu tô falando humanamente, tá? Tudo que os caras não precisam nesse momento é apanhar do brasileiro. Não vai ajudar, porque o cara não vai voltar pra Venezuela. Porque o cara passou um sanhaço danado pra chegar aqui. Você vai se desgastar. Vai sair como o bobalhão da história. Claro, isso é lógico, né? Então, assim, o que se tem que fazer é os governos locais, né, de países fazendo políticas públicas em parceria. Falar, pô, mané, ó, presidente venezuelano, pô, tô com um problema aqui, mané, tô segurando o teu resultado aqui.
que a gente faz, mano? O que a gente pode fazer em parceria aí? É isso que tem que fazer, só que isso não acontece. Isso não acontece porque cada um pensa ideologicamente, politicamente diferente do outro. Ok, as diferenças vão acontecer. Só que isso não pode ser uma desculpa para que o problema não seja resolvido. Eu tenho um livro aqui sobre o nomadismo. Vagabundagens pós-modernas. Aqui, ó. Esse livro eu comprei ele na Bienal do Livro para fazer um trabalho. Eu tinha que fazer um trabalho sobre 2 capítulos desse livro, um seminário. E eu resolvi comprar o livro porque o tema me interessava. E o que a professora, na situação, já tinha lido o livro, falou, olha, esse livro trata do nomadismo, né? da migração, de uma forma mais filosófica do que geográfica. E isso, opa, eu falei, quero esse tema. Por que eu quis esse tema? Porque a gente está falando de seres humanos. A gente não está falando de uma planta que jogou uma semente lá do outro lado do mundo e nasceu lá. A gente não está falando disso. A gente está falando de seres humanos que têm necessidades básicas e que não tiveram acesso às necessidades básicas onde nasceram. A gente tem países que, por exemplo, a perseguição política... eu sou de esquerda ou de direita? De esquerda, mete os pega. A direita está no poder. A gente tem países, eu sou católico, eu sou protestante, então você mete o pé porque eu como meu grupo religioso, político, estou no poder. Guerra civil acontecendo no meio da rua. Todo mundo armado, criança armada, velho armado. Quem não participa ou não quer participar desse embate, mete o pé. Para outros países. Países que normalmente são mais receptivos, caso do Brasil, por exemplo. Tá? O Brasil tem um contingente aí de milhões de pessoas entrando todo ano para vir morar no Brasil e viver em que condição for. O cara, às vezes, é igual o Kaysar. O Kaysar era família boa lá, família rica. Veio morar num quartinho, menor do que o meu estúdio. Sem ar-condicionado, sem nada. Deu uma cagada de entrar no Big Brother, ganhar um dinheiro. E hoje tá aí na mídia e tal, fez filme, trabalhou novela, enfim, mas nem todos os imigrantes têm essa mesma trajetória. Tá? Muitas vezes ficam anos ali, labutando para ganhar um salário mínimo, no máximo. Mas para eles tá bom, porque lá eles nem isso ganhavam. Tá? Eu conheci uma venezuelana, uma senhora, em Campinas, no último congresso que eu fui, né? E que ela falava, era professora universitária, na língua dela lá, tá? Eu não vou falar em venezuelano, que não é minha praia. Mas ela falava, Alex, eu era professora universitária, tava para me aposentar, só que todo mundo na universidade ganhava a mesma coisa. E eu falei, pô, legal, o faxineiro ganhava igual a senhora. Ela falou, legal, eu ganhava igual o faxineiro. Entendeu? Se o faxineiro ganhasse o salário que eu ganhava, pô, legal. Mas eu ganhava igual a ele. Eu ganhava o salário pequenininho igual o dele. Eu falei, realmente aí fica complicado para a senhora e para o faxineiro. Fora todos os problemas que vocês já cansaram de ouvir nos telejornais. Então, no chat a gente vai debater isso. Eu vou colocar exercício para vocês, a gente vai fazer e tal, e vai debater mais esse tema. Eu agradeço a atenção, um grande beijo a todo mundo, até a próxima.